Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou gravando esse pequeno vídeo para fazer uma breve revisão sobre as figuras de linguagem, né? Até porque eu já gravei o vídeo e sei que todos assistiram. E vou fazer também a correção da atividade do dia 4, atividade de ontem. Vamos iniciar então pela figura de linguagem, a antítese, que é uma figura de linguagem que consiste na aproximação de palavras que expressam ideias opostas, tá? No caso do paradoxo, que muitas vezes pode ser confundido, né, com a antítese, o paradoxo é uma figura de linguagem que consiste em reunir ideias contraditórias dentro de um mesmo contexto, né? A linguagem paradoxal muitas vezes parece lógica, sem nexo. Entretanto, pode expor uma ideia perfeitamente fundamentada na verdade. Sendo assim, paradoxo significa opinião contrária. E nós temos também a prosopopeia, que é também conhecida como personificação, né? Que é a figura de linguagem que consiste na atribuição de atitudes e sentimentos a seres inanimados, animais, fenômenos da natureza, figuras imaginárias, certo? Vamos então à correção da nossa atividade. Na atividade, eu havia falado para vocês que vocês realizassem a leitura do texto O Poeta da Roça, né, de Patativa de Assaré, que vocês já tinham realizado antes. Creio que tenham também realizado essa leitura. A partir desse poema, tinha 2 estrofes, né? Observe a rima dessas estrofes. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o fio do pobre não pôde estudar. A segunda estrofe. Eu canto o caboclo com suas caçadas, nas noites assombradas que tudo apavora, por dentro da mata com tanta coragem, topando as visagens chamada caipora. Então, a partir dessas estrofes, tem a primeira questão, né, relacionada às formas assinar e a estudar, né, da primeira estrofe. As formas assinar e estudar que aparecem no poema correspondem aos registros formais assinar e estudar. O que mudou no registro dessas duas palavras em relação à norma padrão, à norma correta? O que mudou foi o R no final, né, que foi suprimido, foi retirado, certo? Vamos para a segunda questão. No caso da segunda questão, tinha também o texto O Burro é o Ser Humano, que é um texto de José Acassi, certo? A partir da leitura desse texto, tem a questão 2. Uma das personagens do poema é o burro falante. Em que outro gênero textual o recurso de dar características humanas a animais costuma ser utilizado? Nesse caso, aqui tem o uso da figura de linguagem prosopopeia, né? Que atribui sentimentos a seres inanimados. Aí, na questão, está perguntando que outro gênero textual o recurso de dar características humanas e animais costuma ser utilizado? São as fábulas, não é, pessoal? Aí vamos à terceira questão, aliás, que também é referente à figura de linguagem prosopopeia. Na primeira estrofe, Entre as palavras abaixo, escolha e copie a que poderia sintetizar a ideia apresentada no terceiro e 4 versos dessa estrofe. Vamos realizar a leitura da estrofe relacionado ao texto O Burro é o Ser Humano. E fiquei ali parado, pensando na humanidade, que para se satisfazer, perde o rumo da verdade. E entre todos os animais, entre todos os demais, é o único que tem maldade. Então, nós temos aqui 4 alternativas, né? A primeira, anseio. Segunda, ganância. Terceira, maldade. E 4, orgulho. Então, qual é a ideia apresentada no terceiro e no 4º verso dessa estrofe? Aqui a ideia está apresentada é a ideia de ganância, não é, pessoal? E vamos
a última questão, não é? Na última questão também, vocês teriam que realizar a leitura de um texto, né? É o trecho do texto A Origem da Personagem Robson Crusoe e Sua Primeira Aventura. Tem o trechozinho na questão, reler esse trecho, pedir para vocês lerem. E tem a questão. Ao aconselhar o filho, no sentido de fazê-lo desistir da viagem, o pai o coloca diante de um paradoxo, né? Que paradoxo é esse que ele colocou o filho? Nesse trecho, o pai estabelece que somente das categorias de pessoas, ou seja, de classes sociais distintas, poderiam sair pelo mundo em busca de aventuras. Quais são, no pensamento do pai, essas classes sociais? Nesse caso, é a classe social dos pobres e dos ricos, não é, pessoal? Tem o segundo pontinho. Como ele concebe essas duas categorias de classe social? A dos pobres é a que não tem bens, nem recursos de espécie, né? E a dos ricos, que concebe como superior e distinta. Não é verdade? E tem o último pontinho. Qual paradoxo podemos perceber nesse trecho do texto? É o contraste que o pai do narrador estabelece entre a classe pobre, acometida de miséria, e a classe rica, não é? Com ambição e inveja dos grandes da terra. Essa foi mais uma atividade, tá, pessoal? Obrigada pela atenção e até a próxima.